Bom, pessoal, na dica de hoje a gente vai falar sobre MTBF e MTTR, né? São dois indicadores mais relacionados à manutenção que são importantes aí para poder ver a questão da mantenabilidade do equipamento, né? Em indústrias em que precisa que o equipamento fique funcionando, né? Que tem uma dependência maior do equipamento. Este cálculo é legal de ser utilizado e ele pode também ser um indicador por maquinário, vamos assim dizer, para que você consiga fazer um PCM, né, que é o Planejamento e Controle da Manutenção por Equipamento, fazer um planejamento de preventiva, tá? Bom, o MTBF, né, vem do inglês, né? Vou colocar a sigla aqui para vocês entenderem, a gente já vai fazer o cálculo. Mean Time Between Fail, né, que é o tempo médio entre falhas, ou seja, eu vou ver quanto tempo esse equipamento ele está levando para ocorrer uma falha nele, tá? Como eu falei, isso é um indicador que vai nortear talvez o tempo em que eu vou fazer uma preventiva, né? Se eu tenho um equipamento que ele está tendo aí a cada 100 horas ele está tendo uma falha, provavelmente o analista de PCM ou quem vai fazer o controle de PCM, ele vai colocar dentro dessa faixa de tempo fazer uma preventiva para evitar com que esse equipamento venha a falhar, tá? E outro indicador que a gente vai calcular aqui é o MTTR, né? Que é o Mean Time to Repair, né? É o tempo médio para reparo. Esse indicador na verdade ele vai mais nortear em relação à manutenção, né? A facilidade que a equipe de manutenção está tendo para reparar o equipamento, ok? Hoje eu vou fazer de duas formas, tá? Como eu falei, como eu sempre falo na verdade, né? Não existe certo ou errado. O errado é você não ter um indicador, você não ter um controle, você não ter um norteamento, né? O indicador muitas vezes ele não é só para enfeitar, ele também não é somente para questões estratégicas ou para ganhar bônus, ele pode ser um norteador, né? Até na questão operacional, como eu falei, o MTBF ele pode ser utilizado para cálculo de prazo, né? De períodos para preventiva, né? De planejamento de manutenção preventiva, ok? E aí o que a gente vai fazer aqui então? Eu vou fazer de duas formas, tá? Eu vou inserir uma nova planilha aqui, deixa eu excluir essas aqui. Deixa eu excluir essas aqui rapidamente. Eu vou inserir uma nova planilha. Eu vou fazer de duas formas, tá? Eu vou fazer por fórmulas de sumarização. Então, vou colocar aqui, ó, resumo. Vou colocar aqui, ó, MTBF. E vou fazer por DAX também, tá? Vou fazer por DAX, MTBF. O que seria o MTBF? Eu vou olhar o tempo que a minha máquina está funcionando, ela está funcionando, teve uma falha. Né? O cara vai, vamos assim dizer, o manutentor vai reparar, né? Ele vai reparar e aí voltou a funcionar. Ele volta, né? Perfeito. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar os períodos em que eu tive produção e vou dividir pela quantidade de falhas, porque aí eu vou ter o tempo médio entre falhas, tá? Bom, aqui dentro dessa base ficaria muito simples, porque ela está segmentada, é algo que você poderia fazer no trabalho de você. Se você tem um sistema em que você consegue reportar essa informação através de um arquivo Excel, né? Isso ficaria mais fácil, mas se você vai ter que tirar do formulários também, você pode vir aqui e criar essa mesma estrutura para poder fazer o cálculo, né? Pegar as horas que são produtivas e calcular. Então nós já temos aqui as horas produtivas, ó. Nós temos as horas em que elas são produtivas, ó. Tá vendo? Então fica muito fácil aqui eu fazer esse cálculo de horas produtivas, tá? Por exemplo, vou vir aqui, ó, horas, vou colocar aqui horas produtivas, né? Vamos colocar assim. Vou dividir pela quantidade de falhas, né? Também muito simples de calcular. Por quê? Porque na verdade aqui dentro da base nós temos toda hora que for efetivar uma correção, né? Que a corretiva na verdade o equipamento falhou, eu vou lá
a manutenção vai lá e corrige, né? Então essa vai ser a quantidade de falhas, basta eu contar aqui. Então eu vou simplesmente aqui, ó, igual soma-se, igual soma-se. Qual que é o intervalo que eu quero, vamos assim dizer, achar o critério, né? Tá em relação à produtiva, né? Então eu vou vir aqui, ó, coluna C, ponto e vírgula. Qual que é o critério? Ser produtiva, né? Ser uma hora produtiva. Quem eu quero somar, obviamente que são as horas, né? Então, se eu escolher a coluna E, vou fechar parênteses, dar um Enter, eu tenho aqui 6.999 horas produtivas, correto? Qual a quantidade de falhas? Ó, igual, conte-se, né? Qual que é o intervalo? Vou vir aqui, ó, coluna C, ponto e vírgula. Quando ela for corretiva, significa que a manutenção foi solicitada, né, para corrigir esse equipamento. E aí, eu agora tenho o cálculo, então, do MTBF. Eu tenho o cálculo do MTBF, que vai ser o quê? Igual este dividido por este, ok? Então, o equipamento aí está levando em torno, né, de 134 horas. Aqui eu estou vendo um overview geral da empresa, que seria bacana também você visualizar, mas a gente poderia ver por equipamento com certeza, tá? Vamos calcular o MTTR, né? MTTR é o tempo médio para reparo. MTTR é o tempo médio para reparo. Eu vou olhar as horas de correção, horas corretivas, né? É o tempo que está gastando para corrigir, dividido pela quantidade de falhas que eu já tenho aqui. Então eu acho o nosso famoso MTTR aí, ó. Então esse indicador, na verdade, vai medir a facilidade com que a equipe de manutenção está tendo para corrigir as falhas, tá? É claro que eu não vou vislumbrar apenas a questão do manutentor, né? Eu também tenho que olhar o equipamento, porque se o equipamento está cada vez mais ao longo do tempo, está sendo difícil fazer esse reparo, há indícios aí, você pode começar a estudar a viabilidade de troca de equipamento, de um check-up aí um pouco mais, vamos assim dizer, mais elaborado, tá? Eu vou vir aqui igual, então, soma-se, qual que é o intervalo? Eu vou pegar aqui, ó, que é o intervalo onde eu vou olhar se ela é corretiva, no caso, o meu critério aqui, corretiva, fecho parênteses, ponto e vírgula, eu vou olhar o intervalo da soma, que também vão ser as horas, ó. Vou dar um Enter, ok, quantidade de falhas é igualzinho, né, é a mesma, e eu vou dividir 441 horas de corretiva dividido pela quantidade de falhas, eu tenho aí 8 horas e 48, né, em média aí 8 horas. Bom, eu fiz de uma forma, a gente poderia fazer de outra também, né, que é trabalhando com DAX, né. O que a gente teria que fazer? Né? O legal aqui, vou transformar isso no formato tabela. Vou pegar essa tabela e vou adicionar ela ao modelo de dados. No Power Pivot, tá? E aí, a vantagem aqui, não seria vantagem ou desvantagem. Aqui é a questão da segurança da informação, tá? A gente já mostrou outros meios aí no nosso canal, que trabalhar aqui, a chance de o usuário que vai olhar o indicador fazer alguma alteração é um pouco mais complicado, tá? O que eu vou fazer aqui? Ó? Igual, vou colocar aqui hora de operação, horas totais, vou calcular aqui horas totais, tá? 2 pontos igual, eu vou somar, vou fazer uma soma, sum, de todas as minhas horas, independente de qual tipo que seja, de todas as minhas horas. Então eu tenho aqui, ó, 8.916 horas, tá? 8.916 horas. Eu não vou usar casas decimais aqui, não. Perfeito. O que eu vou fazer? Ó? Vou começar agora a calcular as horas, por exemplo, horas produtivas. Horas produtivas. 2 pontos. Igual, eu tenho que usar a função, né, que a gente chama de calculate. E aí o que eu vou pegar? Eu vou pegar essa expressão, que vai ser as horas totais. Horas totais. Ponto e vírgula. Eu vou colocar aqui agora, ó, quando o meu indicador
quando a minha coluna indicador for igual a produtiva, eu vou somar, tá? Então eu vou fazer como se fosse uma espécie de somacia, um filtro, ó lá, ó. Então eu tenho 6.999. Vou colocar o separador de milhares aqui e vou colocar também nenhuma casa decimal, tá? Eu vou também colocar aqui horas corretivas, né? 2 pontos igual, calculate também. Eu vou pegar horas totais. Quando o meu indicador, for igual a corretiva, olha só, eu tenho aqui as mesmas horas que eu somei no Somacy, né? E aí, agora a gente coloca, ó, MTBF, 2 pontos igual. Eu vou colocar aqui, na verdade eu não calculei a quantidade de falhas, né? Vamos botar aqui também, né? Eu precisava quantidade de falhas. Já vou fazer direto aqui, tá? Quantidade de falhas. Olha só, vou pegar a calculate. Dentro de qual expressão? Aí eu vou fazer um count rows. Count rows da minha tabela 1, né? Da minha tabela 1. Só que eu vou fazer essa contagem de quê? Só quando for corretiva, né? Então, quando o meu indicador for igual a corretiva. Olha só, vou fechar aqui aspas, fecha parênteses, vou dar um Enter. Vamos ver se ele vai corrigir aqui pra gente. Na verdade, eu coloquei um parênteses a mais, tá? Bom, perfeito, olha lá, ó, 52 falhas também. Agora, MTBF, que é o tempo médio entre falhas do equipamento, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar as minhas horas produtivas, né? Olha lá, horas produtivas, vou fazer dividido pela quantidade de falhas. Perfeito. Olha lá, a gente pode colocar isso com 2 casas decimais, ó, fica dessa forma, tá ótimo. E o MTTR, ó. 2 pontos igual. E a gente vai fazer aqui, ó, horas corretivas dividido pela quantidade de falhas, ó. Perfeito. Também vou colocar aqui 2 casas decimais. Para mim acho que já é o suficiente. Está calculado, né? Aí aqui a vantagem, posso fechar aqui simplesmente, né? Vou vir aqui no nosso resumo, eu vou inserir aqui, ó, uma tabela dinâmica. Aqui nós temos algumas vantagens, né? As vantagens é que, por exemplo, eu quero ver por máquina qual é o meu MTBF, ó, tá vendo? Quero olhar o meu MTTR, tá vendo? Ó? Então você já começa a ver que, por exemplo, ó, o equipamento 2, né, tá se gastando mais tempo, né? Tem uma facilidade, né, na hora que a gente trabalha com DAX, tá? Ó, esse equipamento aqui ele tá legal, ó, um equipamento que tem um prazo muito maior se comparado aos outros, tá vendo? Enfim, é uma técnica aí que você pode utilizar. Não existe certo ou errado, né, pessoal? Eu gosto de falar muito isso, porque qual que é a maneira melhor, qual que é o certo, usar DAX, usar forma de sumarização. O errado é você não ter nenhum mecanismo de controle dentro da sua empresa, tá? Eu acho que é isso que eu queria mostrar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem praticar e ter esse arquivo, entra para o nosso grupo do Telegram, tá? Lá nós estamos marcando direto aulas ao vivo, falando sobre Excel, falando sobre gestão. A ideia não é ensinar você Excel, simplesmente jogar a fórmula em cima de você. A ideia não é essa. A ideia é que você entenda as possibilidades do Excel dentro da sua área de trabalho. Então a gente fala de diversas áreas de trabalho também. Então faço esse convite para quem quer conhecer. Tem o meu curso de Excel também, vou deixar o link abaixo. Quem quiser conferir, né? A gente tem aí 7 dias de teste, você pode garantir, né? Até 7 dias de garantia, na verdade, né? Se você não gostar do curso, você pode simplesmente sair do curso, tá? E o seu dinheiro é devolvido. Espero que vocês tenham gostado, deixe o like, compartilhem, enfim, entrem lá no nosso canal do Telegram que você vai ter aí
o arquivo para você treinar também e fica aí por dentro de todas as novidades e aulas ao vivo também que a gente tem feito aí via Zoom. Um grande abraço, até a nossa próxima dica.